Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. É a segunda vez que eu venho, né? A primeira vez nós viemos com a Elizabeth Lacerda. Quero agradecer na pessoa da Renata e de toda a família que me recebeu com tanto carinho a essa casa de paz, a esse local onde nós podemos nos reunir e fazer essa troca tão maravilhosa de energia com o plano espiritual maior. Que possamos sair daqui na manhã de hoje um pouco melhores do que chegamos, trocando informações e buscando o equilíbrio tão necessário para os nossos dias de vida, os nossos dias atuais. A manhã de hoje ela é convidativa, porque, conversando com a Renata, ela falou que logo após a palestra vocês têm aí um evento de troca de livros. E a palestra que nós montamos, então, foi pensando nessa troca e na importância da leitura para a nossa saúde mental. Então, por isso que eu trouxe o tema A Casa Mental. Muito do que eu vou falar aqui são pesquisas, estudos científicos também. Então, nós vamos alicerçar a doutrina com a ciência, que já foi trazida na época por Chico Xavier, lá atrás, nos anos 50, juntamente com os espíritos André Luiz, Emmanuel, falando sobre a importância do pensamento. Essa usina tão importante que é a usina do pensamento. Então, nós vamos falar sobre a casa mental. Para falar sobre a casa mental, não há outra forma de começar a não ser falando das leituras e da literatura espírita. Nós temos aí alguns clássicos que são muito conhecidos e que eu acredito que muitos de nós aqui presentes já leu. Então, eu vou fazer só uma pesquisa para iniciar a nossa conversa. Quem já leu, por exemplo, Paulo Estevam? Levanta a mão. Que beleza. A trilogia Ave Cristo, 50 anos depois e há 2000 anos. Quem já leu? Levanta a mão. Legal. Renúncia. Muito bem. Boa Nova. Olha que beleza. Esses livros, dentre outros que estão aí, toda a coleção André Luiz, né? Às vezes a gente não lê todos, por exemplo, No Mundo Maior já é um livro mais difícil para entendimento, né? Então, às vezes as pessoas não leem esse, mas a maioria dos livros são lidos. Agora eu vou fazer uma pergunta, continuando essa linha de raciocínio. Quem já leu Alta de Souza, psicografado por Chico Xavier? Levanta a mão. Uma pessoa, que beleza. E Tagore? Quem já leu Tagore, esse grande poeta indiano, psicografado por Divaldo? Mais uma pessoa. A mesma. Que bom. Castro Alves, psicografado por Chico? Vocês estão vendo? Vou perguntar mais um. Casimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier. Agora, então, vou perguntar quem já leu a primeira obra psicografada por Chico, Parnaso de Além Túmulo? Levanta a mão. Olha, usando as minhas duas, né, mãos aqui, os dedos das mãos vão sobrar dedos ainda, quem já leu Parnaso, ou já leu esses que eu acabei de falar, perceberam? Mas vocês sabiam que 80% das obras psicografadas por Chico Xavier, que são mais de 400 livros, a maioria são poemas, ou o que a gente chama de poesias? 80%. Tem noção do que é isso? A maioria. Se a gente não lê, a pergunta que eu faço é essa: se a gente não lê, se são pouquíssimos de nós, e essa estatística é no país inteiro, por que que os espíritos perderam tempo psicografando poemas, gente? Se a gente acredita que Chico foi feito grafoscopia, a assinatura dos espíritos era idêntica. Isso provou-se até em tribunal. Por que que eles perderam tempo escrevendo poemas se a gente não lê? Na Mansão do Caminho foi feita uma pesquisa sobre quem leu Tagore. Na época que foi feita, que está com 1 ano e pouquinho, ninguém tinha lido Tagore, que foi psicografado por Divaldo Franco.
Aqui nós estamos num grupo mais humilde, porque nós estamos trilhando esse caminhar, não somos nem esses grandes missionários, ou não estamos ao lado deles no dia a dia, como quem está na mansão e quem conviveu com o Chico, e a gente percebe que a maioria também não leu. Se nós acreditarmos que a espiritualidade amiga, ela não faz nada por acaso, acreditamos que tem uma razão de ser, de se escrever tanto poema, vocês concordam? De ter tanta literatura espírita voltada para isso. Vocês se lembram quando foi lançado Parnaso de Além Túmulo, que Humberto de Campos ainda estava encarnado sobre a Terra. E ele foi um dos que comentou no Diário Carioca o fenômeno que era aquele livro. E ele dizia em palavras simples, que eu vou colocar aqui, ele dizia assim, olha, é fenomenal esse livro, merece estudo. Por quê? Das duas, uma, ou esses amigos, colegas, estão de volta, comprovando que existe algo além, ou esse cara que escreve é muito inteligente, capaz de pegar o jeito de cada poeta, de cada um deles, de Castro Alves, de Casimiro, de Alta de Souza, Casimiro Cunha, e ele conseguiu trazer o jeito, porque um escreve em forma de cantiga, o outro escreve numa maneira normal, o outro com versos ritmados. Como é que esse cara tem uma inteligência suprema a ponto de compreender com tão pouco estudo? Então, Humberto de Campos foi o primeiro a dizer que Parnaso de Além Túmulo merecia a atenção dos estudiosos para se descobrir o que há nele de sobrenatural ou de mistificação. Isso foi em 1932, quando ele foi lançado. Em 1935, saiu a segunda edição. Só que aí, na segunda edição, a gente sabe que Humberto já estava desencarnado. E aí deu toda aquela visibilidade para Parnaso, porque aumentaram-se a quantidade de poemas, as pessoas estavam escrevendo, e dentre elas o espírito agora, Humberto, do outro lado. E a gente sabe, para quem estuda essa obra, o quanto isso chegou de uma forma clara na mídia, porque foi aos tribunais. A família lutou para provar realmente e queria até o reconhecimento e o direito autoral da obra. E aí a gente vê o desdobramento até que Humberto começa a usar o nome de Irmão X. Né? E nós sabemos disso quando a gente lê Lázaro Redivivo. Que lindo que é ele falar lá sobre essa briga e ele dizer que, de certa forma, graças a Deus, com essa discussão, a visibilidade da doutrina foi maior e a imortalidade da alma pôde chegar aos 4 cantos do nosso país. Então, houve um auxílio, houve uma razão de ser. Mas, falando desses estudos, eu vou dar uma pausa agora naquilo que Chico fez. E nós vamos fazer uma ponte entre estudos, poemas e Alzheimer. Acho que todo mundo aqui presente sabe o que é Alzheimer, não sabe? Uma doença cerebral degenerativa, né? Ela acomete a memória, né? Ela afeta a memória. E a gente sabe, até pouco tempo, tinha todo o reconhecimento daquilo que o Alzheimer causa. Se eu perguntar para qualquer um aqui, todos nós sabemos o que ele causa. A gente tem uma perda grave da memória recente. A gente começa a recordar coisas do passado. E essa memória vai sendo afetada. E aí, nesse estudo, a gente não sabia o porquê. O que acontece que a pessoa tem Alzheimer? Nós sabemos o que é o Alzheimer, sabemos o que ele causa, mas não sabemos o que causa o Alzheimer. Até pouco tempo. Porque lá, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, uma pesquisadora chamada Suzana Alzel trouxe para nós, e é isso que eu vou estar falando com vocês, novos fatos que vão nos ajudar a compreender essa doença de uma maneira muito melhor. A compreender, inclusive, como e por que ela acontece. A gente sabe que ela está com uma área do cérebro chamada de hipocampo. Parece aquelas pimentinha verde lá. Essa área do cérebro é responsável pela memória. Fazendo isso, a gente já acabei de falar que nós temos dificuldade de reter informações recentes, como endereços, telefones,
perda de capacidade de forjar novas memórias, de aprender coisas novas. Com o tempo, a gente vai percebendo que a gente não consegue guardar nada. Aliás, todos nós, se a gente começar a analisar, hoje, devido à correria, a gente esquece coisa básica. A pessoa está falando com a gente e você está preocupado com outras coisas, você fala, desculpa, mas o que você falou mesmo? Aí ela fala o telefone, você acaba de ouvir, você não guarda mais. E antigamente a gente guardava com uma facilidade maior. O que ocorre que a gente não consegue coisas simples? O Alzheimer prejudica ainda mais, porque a gente percebe, graças aos estudos científicos, que a maioria de nós vive no passado. Se a gente começa agora a falar de uma música, de alguma coisa, de uma novela que assistiu, alguém fala, as novelas de hoje não prestam. Aliás, eu não assisto novela, mas para quem assiste, vive naquele passado falando assim, Pai Herói, que foi uma novela boa. E Duas Vidas? E aí começa a citar as novelas. Quando o Tony Ramos era moço, eu lembro. A Elizabeth Savala. Aí você canta uma música, por exemplo, que não é da tua época, né? Ô jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que aconteceu? Se eu falar continua, vocês continuam. Então a gente percebe que o passado volta rapidamente. Mas com a doença, não tem como ele voltar rapidamente, você só está lá. Com a doença, a gente percebe que com o tempo, e dependendo da atividade, como está a degeneração cerebral, a pessoa vai chamar você, filha, pelo nome de uma irmã, pelo nome de uma avó, mas o teu nome de filha ela não lembra. Porque dependendo como está essa degeneração, há uma destruição desse tecido cerebral e a pessoa perde, inclusive, a memória do passado. Aquilo que ela lembrava com facilidade, como nós estamos lembrando agora, ela se esquece. E nós sabemos que nós aprendemos coisas básicas, por exemplo, comer de garfo e faca, alguém nos ensinou. E quando a pessoa está com a doença muito avançada, até isso ela esquece. As noções básicas de higiene, de ir ao banheiro, perde-se. Agora, o que mais nos assusta é a pesquisa atual, que saiu há uns 2 anos, de que até 2050 nós teremos mais de 250 milhões de pessoas afetadas por Alzheimer. Toda a família terá. Já é grande esse número? É. O que é mais assustador é que não é só essa quantidade de pessoas que nos assusta, mas é a idade com que as pessoas serão acometidas por Alzheimer. Até 2050, a idade para a pessoa estar acometida pela doença é 40 a 50 anos. Se o Alzheimer afeta a memória, você imagina o que está estragadinho? O cérebro. Porque, na verdade, os outros órgãos funcionam normais. Então, imagina uma pessoa de 50, 40 anos não saber mais nada, não ter noção de si mesma, não ter noção daqueles que estão à volta. A tristeza que vai ser os órgãos estarem em ordem e o cérebro não funcionar perfeitamente. Essa degeneração, ela ocorrerá mais cedo. Isso é alarmante, mas a pergunta é, por que ela vai acontecer mais cedo? E o que a gente pode fazer para não ter isso? Algumas pessoas dizem assim, bom, se a gente vive no passado, se a pessoa começar a fazer muita palavra cruzada, ela não vai ter o Alzheimer. Se ela estudar bastante, por exemplo, um professor, um advogado que tem o dom da oratória, um juiz, alguém que trabalha com a memória, essa pessoa não vai ter problema com Alzheimer, porque ela está sempre fazendo a memória funcionar. Isso é mentira. Porque a gente conhece médicos, cientistas, advogados, professores ou professores aposentados com Alzheimer. Então, não é essa a história. Existe alguma coisa a mais. Aí a pergunta que a gente sempre faz é assim, o que é pior no Alzheimer? Quando a gente tem alguém na família que está com essa doença. O pior não é a pessoa que está com a doença, porque na verdade ela não vai se lembrar de nada. Aliás, ela nem se lembra de você. O pior do Alzheimer é a dor emocional que a pessoa da família que cuida dele sofre. Porque sentir que um amor pode ser a sua mãe, o seu pai, o esposo ou a esposa já não te reconhece como alguém próximo e alguém que seja amor dele também. Não existe dor pior.
A gente vê que a maioria das famílias não conseguem lidar com isso. E muitas falam, eu vou pôr num asilo ou numa casa de repouso, porque se eu colocar lá, ele não se lembra de mim mesmo. Para que eu vou ficar me matando desse jeito? Então, a dor emocional é o que afeta mais. Mas, como eu já disse, qual a causa do Alzheimer? Se não é fazer palavra cruzada, sudoku, se não é ler muito, o que é que eu preciso trabalhar em mim para que eu não seja uma pessoa que lá na frente tem Alzheimer com tão pouca idade, né? Então, a doutora Suzana, lá da Universidade do Fundão, do Rio de Janeiro, Universidade de Medicina, tem para nós, na manhã de hoje, alguns fatores para nos alertar e nos fazer refletir acerca de tudo isso. Vocês veem que Einstein, quando ele desencarnou, a primeira coisa que os cientistas fizeram foi pedir à família o cérebro dele para ser estudado. E o que a família fez? Não. O cérebro, quando há morte clínica, a gente só sabe que ela é constatada quando tem morte cerebral. Enquanto o cérebro estiver funcionando, a pessoa é considerada ainda viva do ponto de vista material. Quando há morte cerebral, o cérebro degenera muito rapidamente. Então, assim que Einstein desencarna, os cientistas, já que a família não aceitou doar o cérebro para estudos, os cientistas roubaram o cérebro. E rapidamente analisaram a estrutura cerebral e perceberam que o cérebro do Einstein é igualzinho de qualquer um de nós. A única diferença é que ele sabia usar o dele. E a gente ainda está aprendendo hoje como é que a gente faz para ocupar o cérebro de uma forma correta. O que a doutora Suzana fez? Ela ficou sabendo que cientistas japoneses criaram uma técnica de cristalização instantânea do cérebro. Essa técnica pega o cérebro, coloca numa substância e ele se mantém intacto para estudos. Porque só descobriu-se alguma coisa do cérebro depois que surgiram exames menos invasivos, como a ressonância, tomografia computadorizada, e mesmo assim sabe-se muito pouco. Mas a cristalização instantânea, ela poderia dar alguns fatos ou fatores que ajudassem, então, ao estudo do cérebro. E a primeira coisa que foi se notada, quando ela pegou esses cérebros para estudar, cérebro de uma pessoa sem Alzheimer e de uma pessoa com Alzheimer. Da pessoa sem Alzheimer e da com Alzheimer, percebeu-se que em volta dos neurônios existem muitas células. Parece que essas células estão ali só para preencher o espaço, sabe, para ficar bonitinha? Mas a gente sabe que o Criador não criou nada ao acaso, só para se fazer bonito. Nem o vírus da Zika que a gente está ouvindo que era maléfico, agora a gente vê a ciência comprovando que ele tem uma razão de ser. Perceberam? Que ele está sendo estudado para fazer com que pequenos tumores cerebrais não se alastrem. O vírus da Zika está consumindo as células doentes e a pessoa está conseguindo se regenerar. Olha que interessante. Pesquisem isso na internet. Se com o vírus da Zika, que a gente enxergava até ontem, que era bem ruim, ele está sendo usado para benefício nosso, gente, como que as células que estão em volta dos neurônios não servem para nada? Algumas delas são chamadas de astrócitos. Então, verificava-se que, em pessoas sãs, os astrócitos estavam bem, pessoas que não têm degeneração cerebral. Mas aquelas com início de Alzheimer, ou com Alzheimer mais avançado, essas células em volta dos neurônios, elas estavam deterioradas, muitas detonadas, acabadas. Então, vamos entender, porque eles devem ter uma função. E foi aí que ela começou o estudo. Dentro disso, que eu já acabei de falar para vocês, eu vou dar uma parada e recordar uma aula de ciências bem básica. Está vendo que eu comecei com ciências, né? Aí vocês vão estar olhando para mim e falando, o que essa louca está falando de ciência, Alzheimer, para a troca de livro que a gente vai fazer. Calma que a gente vai falar. Bom, nós aprendemos na aulinha de ciências que tudo é energia, nós inclusive. Todo o nosso alimento, a gente retira energia. Essa energia vem da onde, gente? Aula de ciências. Da onde vem a energia para a gente estar de pé, para fazer as atividades? Hã? Pode falar, não vou recriminar. Quem sabe, da onde vem? Do universo. Mas tem alguém aqui que é mais próximo de nós nesse universo, que manda a nossa energia. O Sol.
toda a nossa energia vem do Sol. Então, nós somos movidos à energia solar. Não importa se o sol vai nas plantinhas, nas verduras, no capim, e a vaquinha come, a gente come a vaquinha ou come outros derivados. Indiretamente, nós estamos absorvendo a luz da onde? Do sol. Se não tiver energia solar, nem nós estamos de pé. Mas quando a gente fala em energia, essa energia no nosso corpo, ela vira glicose, não é isso? A glicose é o combustível do nosso corpo. Quando a gente se alimenta, então, isso virando glicose, a gente queima a energia o dia inteiro. Imagina você fazendo um churrasco na sua casa, vamos imaginar que para 2 pessoas você gaste meio quilo de carvão, tá? Para você fazer. Quanto mais pessoas, mais carvão. O carvão vai virar ali a brasa, vira cinza. Quando você for fazer churrasco de novo, para quem come carne, a primeira coisa não é limpar a churrasqueira? Por quê? Todo o combustível ali se transformou em quê? Resíduos, em lixo, que é a cinza. A cinza tem que ser retirada, porque se você não retirar, na próxima vez que você quiser acender o carvão, acender o fogo, você não vai conseguir. Não é assim? O nosso corpo também é assim. A gente queima e produz lixo. A medicina ortomolecular sabe disso. Sobre radicais livres, vários tratamentos anti-envelhecimento, é exatamente por isso, para tirar o lixo que há em nós, que nos faz envelhecer, esses resíduos. Então, no nosso corpo é assim, em tudo à nossa volta também é. Agora eu vou pegar um exemplo legal. Vocês sabem quanto tempo vive uma galinha? Você não vai matar, eu estou deixando pôr a galinha e criar como uma amiguinha ali, um animalzinho doméstico dentro de casa, tá bom? Uma ave doméstica que você ama, que pôs o nome, Cocoricó. 5 anos. Quem mais? Uns 10 anos, perfeito, é 10 anos mesmo. Se ela for criada sem muito resíduo, sem muito lixo, comer certinho e você cuidar com amor, perfeito, essa galinha vive 10 anos. Bom, o que a ciência fez? Retirou o coração da galinha e colocou numa quantidade de nutrientes muito boa, com condições científicas desse coração continuar batendo. Se a galinha vive 10, quando retirou o coração dela e colocou nesses nutrientes, quanto vocês acham que ele ficou vivo ali, batendo? Mais de 25 anos. Espera aí, na galinha até 10 no máximo, e fora da galinha 25? Sim, fora da galinha 25. Falei de energia, falei dos livros do Chico, agora a gente está falando sobre galinha. Olha que domingo gostoso, não é gostoso? Então vamos continuar. Vou dar outro exemplo, para sair um pouco da bichinha, a galinha. Eu vou pegar 2 pessoas, uma avó com 70 anos e uma netinha com 15. A neta está com um problema seríssimo nos rins e precisa de um transplante. A avó é compatível. Como ela está saudável e tem os rins saudáveis, ela falou, eu vou doar para minha neta. E foi, fez o transplante, beleza. Daqui 5 anos, quantos anos tem o rim que ficou com a avó? 75. Daqui 5 anos, quantos anos tem o rim que ficou com a neta? Ah, é? Então, se a avó morrer daqui 5 anos com problema no rim, o outro também vai morrer porque tem a mesma idade? Sabe quantos anos tem o rim na menina? 20. A idade que ela está com o organismo. Por quê? Quando o órgão é transplantado para outra criatura, as células rapidamente se regeneram e fazem parte de todo o organismo. Porque senão não vale a pena transplantar. Uma pessoa de 90 anos, doadora de órgãos, tem olhos perfeitos. É doador, retira-se os olhos, retira-se aquilo que precisa. Então não adianta pôr no outro, que é muito velho o órgão. Por que se transplanta? Porque há pouco tempo essas células se regeneram e aí a pessoa fica realmente valendo, tudo perfeito, tudo em ordem. Então, o rim da senhora, agora na netinha, está com 20 anos. 0 bala.
zero bala. Então, o que a gente conclui? Que quem envelhece não são os nossos órgãos, somos nós. É o que eu acabei de falar. Dependendo da quantidade de resíduo ou de lixo mental, eu vou usar esse termo, que nós tivermos dentro de nós, é aquilo que vai fazer com que nós sejamos mais novos ou mais velhos. Você pega pessoas aí de 70, 80 anos, hoje eu amo conversar, porque tem muitas delas que têm, olha, força, vida, estão aprendendo, estão estudando. E a capacidade de uma pessoa de 70 anos aprender hoje é a mesma que uma de 15. Aliás, a mesma não, um pouco melhor. Como assim um pouco melhor? Você pega uma pessoa de 15, que está lá no primeiro ano do ensino médio, e ela vai recordar a equação de segundo grau, porque ela não conseguiu aprender. O professor de matemática entra, fala, bom dia, hoje nós vamos ver equação de segundo grau. Para quem está aqui, deve ter arrepiado. Quem gosta de matemática, não. Vai lembrar na hora que eu falei, delta é igual b ao quadrado menos 4ac. Aí eu acho as raízes, que beleza. Mas a criança de 15 anos que está sentada lá, a cabecinha dela está limpinha, ela não tem preocupação de pagar nada, de sustentar uma família, está sentadinha ali. Se ela estiver focada e tiver interesse, ela vai conseguir entender. Mas se ela estiver pensando no celular, no jogo dela, na paquera da sala, ou na paquera fora, ou não gostar do professor, ela vai olhar, mas não vai entender. Agora, pega uma pessoa de 40, de 70, que está atuante, que quer fazer a escola, voltar a estudar, porque ela tem um objetivo. Coloca ela sentada. Se ela estiver focada, hoje ela sabe a importância de aprender equação de segundo grau. Ela vai querer aprender. Ela vai focar, ela vai buscar. Então, há um interesse, se ela estiver focada, a capacidade de aprender é a mesma. Portanto, essa desculpa de que, eu já estou velho para aprender, é mentira. Nós temos mais conexões com 40, com 50, do que uma criança de 15. E a gente sabe mais dar o valor naquilo que nós estamos fazendo, do que a outra que não enxerga ainda o objetivo. Mas, tanto um caso quanto o outro deve estar focado nisso. Então, muitas coisas aqui eu já falei, olha. O cérebro, então, agora focando em tudo que eu falei, trazendo para esses resíduos que nos envelhece, o cérebro, ele pesa mais ou menos aí 10% da massa corpórea. Então, vamos imaginar uma pessoa com cérebro aí com 1,5 kg. Mas, embora ele não seja tão pesado, ele consome 1/4 das nossas calorias diárias, vai para ele. Então, imagina se você tem uma dieta regrada em 2.000 calorias, se é 1/4, 500 calorias é só para o cérebro. Come, hein? Ele queima muita energia, não queima? O dia inteiro a gente não fica ocupando esse cérebro? Pode ser que não seja o certo a maneira de ocupar, mas que a gente usa ele, a gente usa. Se ele queima muita energia, 1/4 vai para ele elimina resíduo e lixo tóxico. Para onde vai isso? Quem é responsável de limpar o chamado lixo mental? Os astrócitos, sabe aquelas células que ficam em volta do neurônio? São elas as responsáveis de limpar os neurônios, onde está ali a memória. Se eles não limparem, se eles não fizerem o seu papel, os neurônios perdem a plasticidade. Usando em termos para a gente entender, eles perdem a capacidade de aprender coisas novas, de forjar e reter coisas diferentes. Se ele perder, a gente começa a deteriorar e aí vamos ter Alzheimer. Bom, e o que acontece que esses astrócitos morrem, né? Se os neurônios, cada vez que a gente aprende uma coisa nova, ele muda. Aí entra o Chico. Na psicografia do livro No Mundo Maior, André Luiz fala, lá no capítulo 2, sobre a casa mental, onde fala-se de análise de um cérebro, de uma pessoa doente. André Luiz começa a observar uma coisa no cérebro, como se fosse uma gosma, uma cinza. E ele pergunta, o que é isso? A resposta dos irmãos benfeitores espirituais é, isso é lixo mental. Aí, quando a gente olha na doutrina, a gente fica muito focado no pensamento, né? E a gente fala lixo mental, vamos pensar na parte esotérica ou espiritualista. Tem que ter bons pensamentos, né? Vibrar. Mas de que forma eu faço isso para modificar
a minha área cerebral e focar em coisas boas. Aí André Luiz fala, não é lixo mental qualquer, é lixo de sujeira no cérebro. E a ciência, hoje, em 2018, há alguns meses atrás, começou a usar esse termo, lixo mental. E o que a ciência diz que é lixo mental? A mesma coisa que André Luiz fala. Na usina do pensamento, na área cerebral, nós temos lá uma sujeira, que é produzir resíduos e não conseguir fazer a faxina direito, porque os astrócitos não estão dando conta. É a destruição do cérebro. E o que causa lixo mental? O que causa Alzheimer, mal de Parkinson e tantas outras doenças que afetam o cérebro? As preocupações. Eu até separei. As preocupações diárias. Preocupar o cérebro é ocupar o cérebro com nada, vocês concordam? Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje você acorda, liga a TV e vê falar mais uma vez sobre as crianças da Síria. E você chega aqui no centro detonado e vira para o colega e fala, você viu, menina, as crianças da Síria? Que tragédia. Estou chocada, não consegui nem tomar café de manhã. Ai, menina, isso destruiu o meu domingo. Aí conversa, e estão ali preocupando o cérebro. A pergunta que a gente faz é, ocupação é ocupar o cérebro com ação, é agir. O que você vai fazer para a criança da Síria? Já que você está tão preocupado, preocupado. Você vai fazer alguma coisa? Você vai adotar uma criança para acabar a fome? Vai fazer parte do Fraternidade Sem Fronteiras? O que você vai fazer com essa informação? Só vai ficar triste? É só isso que você vai fazer? De repente você ouve falar que vai cair um meteoro na Terra. Você passa o dia pensando se vai acabar o mundo ou não. O que você vai fazer? O meteoro vai cair na Terra, você viu o tamanho do meteoro? Se cair, dá tempo de você correr? A proporção do meteoro. O que você vai fazer? Você vai embora agora? Veja que preocupar o cérebro significa ocupar com nada, porque você não está produzindo, você não está agindo, você não está fazendo coisas novas. Você está vivendo no passado. No meu tempo, a educação era melhor. E daí? Hoje é assim. O que você vai fazer para melhorar também? Nós estamos vivendo um momento doloroso, que é a transição, a mudança. Toda mudança é dolorosa. A única coisa que a gente não entendeu, que a mudança não é só da natureza do planeta, que a principal transição planetária é a modificação do nosso eu interior, uma melhor versão de nós mesmos, e isso dói. Por isso que nós estamos tão atormentados, por isso que tem tanta coisa ruim acontecendo. Então, disseminar o ódio na política, a tua visão nervosa ou espartana mesmo de guerra com relação ao que está acontecendo, não vai resolver. Você tem que agir. Você tem que ser a paz que você quer no mundo. Você tem que ser a caridade que você ouve falar. Você tem que seguir os passos de Jesus. Então, você tem que agir. E a ciência, então, fala que quando a gente ocupa, a gente age. A gente não fica só parado pensando. Ficar parado pensando vai causar algum tipo de doença cerebral. Se a gente para de usar o cérebro, ele atrofia. É o básico. Então, eu acabei de falar para vocês, dei aquele exemplo das pessoas. E o que é uma preocupação? Tudo que a gente faz, que a gente foca, por exemplo, você está dirigindo para ir ao trabalho. Quantos de nós aproveitamos o momento para dirigir? Não precisa ficar pensando quem tem o carro ainda trocando marcha, porque hoje a maioria é automático, né? Mas quem ainda tem, agora eu vou engatar a primeira, agora eu vou para a segunda, terceira e assim por diante. Não é pensar isso. É olhar a paisagem, focar a estratégia, olhar no retrovisor, saber fazer com consciência. Porque se você dirige automaticamente, pensando nos seus problemas, que ainda não aconteceram, estou preocupado com a minha saúde, estou doente. Eu estou muito doente. Eu tenho diabetes, tá? E o que você vai fazer com isso? Estou preocupado. Está preocupado, mas está fazendo o quê? Modificou a alimentação? Foi ao médico? Está caminhando? Não adianta preocupar o cérebro. Tem que agir para modificar. Então, a ação, nesse sentido, é muito importante. A gente tem que fazer as coisas focado no que está fazendo. Sair da preocupação e ocupar-se. Ocupar sua mente. Você tem que fazer coisas, criar, forjar novas coisas,
produzir, a aprender. Então, o espírita, que está agora aqui pensando junto comigo, ele sabe o quanto que é importante doar de si mesmo, mais do que dar alimentos materiais. Quanto que é importante agir e produzir, forjar coisas novas. Aí eu venho uma coisinha bem legal. Agora eu volto lá no Chico Xavier e nas leituras e a troca de livro que nós vamos fazer hoje. Existe uma área da medicina que estuda a reabilitação cognitiva. O que é reabilitação cognitiva? Nós temos 2 hemisférios cerebrais que fazem coisas diferentes. Então, por exemplo, um hemisfério é responsável pela fala. O outro é responsável pela música, pelo cantar. Então, de um lado a gente fala, do outro lado, quando a gente canta, a gente usa o outro hemisfério. Então, pegando um exemplo simples para a gente poder entender, toda vez que a gente tem lesado alguma área do cérebro, a gente vai para a reabilitação cognitiva. Teve um AVC, a parte direita ficou comprometida. Se escrevia com a mão direita ou comia com a mão direita, vai procurar aprender com a outra. Então, o outro hemisfério será trabalhado. Reabilitação são para várias coisas. Por exemplo, um cantor famoso, que não é da minha época, mas que minha mãe falava bastante, Nelson Gonçalves, ele trabalhava a reabilitação como ninguém. Um homem gaguíssimo. Não conseguia falar uma frase perfeitamente, mas quando ele cantava, o vozeirão dele era estrondoso. Boemia, aqui me tens de regresso, e suplicando te peço. Gente, falar suplicando um gago, isso é trabalhar o outro hemisfério. Então, isso é reabilitação cognitiva. Aí descobriu-se, a medicina, juntamente a todos o meio científico, que quando a gente fala em reabilitação cognitiva, e você trabalha os hemisférios cerebrais, pegou-se uma pessoa, uma moça muito comprometida, mentalmente, e começou a pedir para ela declamar poema e poesia em voz alta. Fazer alguma leitura, mas declama para mim, para trabalhar a reabilitação, para ver o que faz. Eu acabei de falar para vocês, quando a gente fala, é um hemisfério. Quando a gente canta, é outro, não é isso? Mas o poema e a poesia, quando declamado, começou-se a perceber que ele trabalhava os 2 hemisférios. O hemisfério não sabe qual lado que está sendo chamado ao trabalho, se é música ou se é fala. Então, vamos dar um exemplo aí, bem básico. Você pega, vou pegar uma poesia que eu escrevi pela primeira vez, alguns trechinhos, com 13 anos, né? Uma coisinha bem simples de criança. Senhor Jesus, hoje eu sei que sou pequena, que não sou nada, que não sou luz. Queria me aproximar de Ti como o pássaro das árvores, a luz do sol. Mas eu preciso ainda ser melhor. Preciso ser mais que lençol. Coisa pequena, né? Não conseguia. Mas, lá atrás, eu não entendia a grandiosidade disso, porque eu gosto. Eu declamava. E aí, em uma das coisas, falando de Vinícius de Moraes, vou pegar coisinha simples. Soneto de fidelidade, quem conhece? Levanta a mão. Então, vamos recordar comigo, que faz tempo que eu não falo. De tudo, ao meu amor, serei atento. Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do meu maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, fim de quem se ama, quem sabe a solidão, fim de quem vive, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja eterno, enquanto dure. Quando se fala isso, o cérebro não entende se é música ou se é fala. E aí, ele integra, desenvolvendo uma nova área que produz, que trabalha e que reabilita cognitivamente.
As pessoas que já tiveram alguma degeneração cerebral, quando elas declamavam poesia, ficou-se muito claro que a degeneração parou, estacionou, não teve mais, porque trabalhou-se áreas integradas que fizeram a pessoa, então, produzir, limpar aquele lixo em volta dos neurônios, e ele aí continuou vivendo bem, sem ter mais a doença em estágios mais avançados. Compreenderam? Mas o que é mais legal que se entendeu, então, é que a literatura espírita, ela ajuda mais do que trabalhar as áreas ou os hemisférios. Quando você lê um poema espírita de conteúdo edificante, além dele integrar essas áreas, ele eleva a pessoa vibracionalmente, sintoniza ela com benfeitores mais tranquilos, mais evoluídos, traz a serenidade, afasta os obsessores, e a gente sabe que quando o espírito está são, o corpo melhora ainda. Então, se declamar poemas e poesias trabalha as duas áreas cerebrais, integrando-as, poesias de conteúdo espírita ajudam mais ainda. Olha que interessante. E aí a ciência já comprova que poemas, mas principalmente de conteúdos espíritas, são medicamentos para os nossos transtornos mentais. Ambidestro, ela desenvolve isso, ela trabalha as duas áreas também, tá? É bastante interessante. Ela já consegue, mas o que a gente tem que entender é que são coisas novas. Já é algo que faz parte da sua rotina, entendeu? Então, ela precisa forjar coisas novas. E a literatura, principalmente a leitura de poemas, ela traz isso. Porque você é bom nisso, mas ainda não é naquilo. Existe algo que produz resíduo. Então, vou pegar um exemplo, não estou falando que é você, tá? Mas você é uma pessoa muito ligada à família. Se preocupa muito com o que pode acontecer. Então, isso faz com que a gente esteja focando em algo no futuro. Quando agora a gente aprende que o importante é viver e viver bem, bem focado, concentrado no presente. Então, é importante que a gente detecte em nós qual é o nível nosso de preocupação. O que nos atrapalha de viver o hoje? Por que a gente não guarda e não retém e não consegue forjar coisas novas? Porque a gente está ocupando o nosso tempo de forma errada. Certo? Então, é isso que é importante que nós saibamos. Olha aqui, então, o que diz a doutora Nete Guimarães. Ler em voz alta poesia de qualquer tipo é uma reabilitação cognitiva. Ler em voz alta poesia de conteúdo espírita, conteúdo edificante, que melhora a sua sintonia vibratória, além de promover a integração dos hemisférios cerebrais, a reabilitação cognitiva, a utilização de áreas que são inteiras para suprir áreas que são deficitárias, também promove a mudança de sintonia vibratória. A diminuição da quantidade de lixo mental modifica o nosso clima espiritual e, principalmente, termina um processo avançado de obsessão. Então, olha lá, principalmente um processo de desobsessão. Ajuda. Porque a gente sabe, quando a gente lê coisas boas, imagina Castro Alves. Vou pegar um exemplo do Castro Alves, tá? Que eu gosto muito. Eu gostava dele quando aprendi na escola e tenho uma admiração no conteúdo espírita que tem dele lá no livro Parnaso de Além Túmulo. Porque antes ele foi um defensor dos escravos, né, um abolicionista, desencarnou tão cedo, mas lutou tanto. Usou da sua encarnação para ocupar-se com coisas importantes. Então, em um trechinho de uma das poesias Vozes da África, onde você vê um negro acorrentado, olhando para o navio negreiro, e ao mesmo tempo olhando para os céus e dizendo, Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, debruçado nos céus? E o negro conversa com Deus.
e fala: qual prometeste um dia, todos nós seríamos irmãos, então eu preciso da tua ajuda agora, um olhar de misericórdia, e o negro vai conversando, e a gente vai entrando na história, quando você vê no final, você está chorando de soluçar, é como se ele estivesse na tua frente, melhor que o navio negreiro, que você sabe que é dele, é maravilhoso. Vozes da África é uma conversa do negro com Deus, isso quando ele estava encarnado. Desencarnado, lá no Parnaso de Além Túmulo, não sei se vocês já leram, Marchemos. Maravilhoso. Só vou falar a primeira estrofe, onde ele fala assim: há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Que coisa linda. Só o início já diz para nós tudo o que nós viemos fazer. A gente veio de lá. Nós somos centelhas divinas. E nascemos e renascemos para voltar para o Criador novamente. Melhores do que nós estamos. Sendo a melhor versão de nós mesmos. Então, se eu posso falar alguma coisa para vocês nesse domingo, quando a gente fala de troca de livros, é dizer assim: que bom que os medicamentos foram fornecidos há tanto tempo. Embora a gente não conheça ainda a função, e hoje, num domingo, estamos compartilhando, muito do que eu ouvi e do que eu estou passando para vocês, eu ouvi da Anete, falando sobre saúde mental, e a ciência junto, lendo a doutora Suzana, que teve que ir embora do Brasil em determinada época, porque não teve investimento nessa pesquisa. Quanto é difícil para os cientistas brasileiros estarem contribuindo para o bem da sociedade mundial. A gente sabe que aquele que criou o exoesqueleto, que ajuda a pessoa não só a andar, mas a correr, nas Olimpíadas, na última que nós tivemos no Brasil, ele tentou falar, na Copa do Mundo tentou falar sobre a descoberta, e teve que falar assim: fala rápido, em 5 minutos, que nós temos 2 moças seminuas, esperando para dançar e se apresentar. E ele queria falar mundialmente sobre a sua pesquisa. Então a gente percebe que os cientistas brasileiros, e principalmente o Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, tem aqui agregado, acolhendo o mundo inteiro. E quando a gente pensa em tantas coisas ruins, como é que esse país é pátria do Evangelho, nós temos que agradecer. Porque nós temos aqui a maior comunidade espírita do mundo. A maior comunidade católica do mundo. Uma das igrejas evangélicas mais organizadas do mundo. E nós sabemos, através dos livros de Humberto de Campos, que espíritos, 80% dos espíritos da época da Revolução Francesa e da Inquisição, estão encarnados no Brasil, para fazerem a redenção. Padre de Anchieta veio, teve ainda vários problemas, voltou como Fabiano de Cristo e se redimiu. Fez a transição tão necessária. Emmanuel, cansado de tanto mandar, veio ao Brasil, também fez a redenção. Joana de Ângeles, tantas passagens, veio ao Brasil, fez a redenção. Quantos missionários nós temos hoje encarnados sobre a terra? Aqueles que já passaram, mas que continuam voltando no Brasil, para que todos nós façamos essa transição tão necessária. Então é importante que nós não desanimemos, porque toda transição é dolorosa. Tudo para ficar bom tem que passar por um momento de dor. E conosco não é diferente. Essa modificação tem que ser feita em nós. Então a literatura espírita é sim medicamento. Saindo daqui a gente compreende por que 80% daquilo que Chico psicografou são poemas. A maioria das coisas que Divaldo também tem são poemas. Então a gente tem que usufruir desse medicamento. Aprender a declamar uma poesia por dia, até que a gente aprenda a decorar. Que fale como o nosso amigo fez a prece, com o coração. Porque primeiro a gente aprende a falar, depois a gente sente o que está falando. Quando a gente consegue sentir e passa a ser nosso, né? Não é mais do outro, a gente aprende que faz parte do nosso eu.
E a modificação é assim. Primeiro, eu introduzo em mim. Segundo, eu compreendo a importância. Terceiro, eu vivencio. E é isso que é importante que a gente saiba. Olha lá o que eu falei para vocês. É importante, então, que nós nos recordemos daquilo que Sócrates falou. Quando ele procurou, né, a grande sacerdote grega, né, aquela guru grega, e ela disse, ele falou, eu estou aqui para ouvir-te. E ela diz para ele, você é o homem mais sábio do mundo. Ela está louca. E ele saiu pesquisando as pessoas. Ele olhava uma pessoa trabalhando no sol quente, plantando, e ele dizia, aquele lá é sábio, porque ele está produzindo nosso alimento. E ia lá conversar com aquela pessoa, e pouco tempo de conversa, ele se decepcionava, porque a pessoa falava tanto daquilo que sabia, que não enxergava que não era conhecedor de tudo, que algo ignorava. Então ele falava, esse não é o sábio. Aí procurou vários filósofos, professores dentro da Grécia, conversou com todo mundo, e cada um se enaltecia daquilo que sabia. E ele falava, realmente, então, eu sou o homem mais sábio. Porque sábio é aquele que sabe que nada sabe. E eu acho que é isso que a gente tem que trazer para o nosso dia. Nós ignoramos, mas uma coisa nós somos obrigados a conhecer, o mundo que somos nós. Conhecendo esse mundo, a gente vai entender qual é o nível nosso de preocupação. Entendendo isso, a gente vai saber quanto de lixo mental nós produzimos. E se poderemos ou não ter Alzheimer no futuro, ou qualquer tipo de doença degenerativa que acomete a mente. Agora, só para encerrar, eu quero convidá-los para 4 de agosto estarem conosco, lá em Matão, no Clube Sorema, mesmo local do EAC, um mês antes, para compartilhar desses momentos de conhecimento com a doutora Anete Guimarães, com a Elizabeth Lacerda e o Alex, com o Arthur Valadares e o Alamítio. O Alamítio, todo mundo já conhece, né? Vocês têm livros dele aí. É um dos autores desses livros infantis com a turma da Mônica, que trabalham a doutrina espírita de uma maneira tão maravilhosa. Então, vai ser um dia inteiro, né? A inscrição, R$10, mais doação de alimentos não perecíveis. São 600 vagas. E eu gostaria, assim, de deixar o convite, viu, Alan? E se alguém se interessar em ir, que montem uma caravana, que a gente não vai fazer nada pela internet. Os R$10 é para se reverter também em alimentos, que são 3 casas de Matão que trabalham com cestas que a gente vai estar doando, tá bom? Mas nós temos incluso o café da manhã, o café da tarde, só não o almoço, mas a gente vai ter a estrutura para estar comentando depois com vocês. Nós fizemos também essa camiseta, que não serve só para o evento, é um convite. Se a gente tem que ocupar o cérebro fazendo e forjando coisas novas, que nós sejamos esse espírita. Porque o nome do nosso evento é Espíritas em Ação pela Caridade, Paz e União. É isso. O convite é mais do que doar alimentos e bens materiais, que saibamos doar de nós mesmos. Que sejamos misericordiosos para conosco, lembrando que nós merecemos atenção, amor, que somos centelha divina e que produzimos. Que sejamos produtivos, que compreendamos a nossa missão sobre a terra, né? E que possamos entender, então, que Jesus caminha conosco, que Ele já desceu da cruz faz tempo, e que a redenção e a transição é dentro do nosso eu, tá bom? Não tem nome a camiseta, não tem nada, que aí qualquer pessoa pode estar usando, também se alguém se interessar, tá bom? Nós temos, a gente está vendendo só para ter a cadeira no evento e pequenas coisas de organização, tá? Gente, eu agradeço a paciência com que me ouviram, agradeço a Jesus o convite à casa, a todos pelo convite. Pode fazer. Você falou da leitura de poemas. Por que acontece? Às vezes você está lendo em versos, e quando você vai ver em prosas, você não consegue...
Porque eu acho assim, a prosa, ela traz uma, vamos colocar, uma intimidade maior, como se fosse uma conversa, você já percebeu? Quando a gente declama muito assim, a gente percebe que você para de fazer uma coisa no automático e começa a conversar com alguém. Eu gosto da prosa também, prosa é maravilhoso. Eu acredito que seja por isso. Eu não tenho uma explicação científica para te dar agora, mas na minha leiga visão de ser, eu acredito que seja isso, né? Que a gente consegue. Mas eu vou pesquisar. Se eu souber mais alguma coisa, aí eu te passo. Não é? É. É bem isso mesmo. Porque quando a gente fala, é igual o Pai Nosso. A primeira vez que eu dei palestra no Centro Espírita, eu falei que pare de rezar o Pai Nosso. Foi a primeira frase. O povo quis me matar, né? Por que pare de rezar o Pai Nosso? Porque Pai Nosso não é reza, é oração. Aí eu falei, se você não sabe o que está orando, a conversa que está tendo com Deus, então não adianta fazer por qualquer coisa. Porque a gente coloca a primeira, vai embora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja. E está pensando, é tão automático, que você está pensando em outras coisas, daqui a pouco você esquece onde você parou no Pai Nosso. Vai dormir à noite, faça o Pai Nosso para ver. Então eu disse às pessoas, se você quer que a tua oração te conecte mais que banda larga, e seja direta com o plano espiritual, seja você mesmo. Vá se despir de tudo aquilo que você acreditava ser verdadeiro. Como a gente, com as nossas raízes católicas, né? Desfiar um terço, ou orar de uma forma ritmada. Converse com Jesus. Diga, Mestre Jesus, o dia de hoje foi cansativo para mim. Quando acordei, me propus a ser mais paciente. Confesso que não consegui. Briguei. Fui ríspido com as pessoas. E mesmo sabendo que estava conduzido pelos benfeitores da espiritualidade, ignorei a presença deles porque agi por mim. Agi sem pensar. Me esqueci que viver contigo é agir como o Senhor agiu. E não soube perdoar. Fui mais mágoa do que perdão. Fui mais dor do que amor. Menos sentimento, menos coração. Aliás, eu acredito que eu fui menos razão. Porque numa conversa franca, só eu e você, eu sou pequena ainda. Eu não sou nada. Eu queria ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra. Mas na minha pequenez, não sou nada ainda. Nem um astro. Não sou luz, mas queria ser um pirilampo que na noite escura pudesse iluminar a afasia e a dor daquele que caminha. Como eu sou pequeno. Eu queria dizer ao outro que eu sou irmão, que eu sou amigo, mas sou tão pequeno. Então quero estar contigo. Porque eu tenho que ter coragem de dizer para você, irmão maior, meu modelo e guia, que a imperfeição ainda vive em mim, mas eu quero ser melhor. Então dê-me o pão do Espírito, através do meu esforço, da minha leitura, da minha disciplina, da minha vontade, do meu querer. Porque não adianta o outro querer por mim. Eu tenho que caminhar na tua direção. Então me dê força para ser mão, que enxuga lágrimas, que acolhe, que dá, mas que com humildade também sabe receber. Me ajuda, Senhor, a ter qualidade e força para viver em Ti. Fiquem em paz, uma boa semana, que Jesus os abençoe.